Por que precisamos desapontar para crescer? Regra número 1 na minha família: honre os seus pais. O tema é central de um dos meus desenhos favoritos. Red crescer é uma fera. Eu sou Mei-Ling. Eu visto o que eu quero, falo o que eu quero todos os dias, sem exceção. Não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, corre lá depois desse vídeo. Contém alguns spoilers, mas eu te garanto que vale muito a pena. É um desenho muito antigo, mas ele é muito profundo, porque ele fala do complexo materno, da mãe devoradora, aquela que controla e que destrói. Mas, muito além disso, ele vai falar desse lugar de pertencimento, que eu venho falando muito aqui, que às vezes a gente não consegue manifestar segundo ali a escala da pirâmide de Maslow, porque a gente quer muito pertencer. Mas crescer, às vezes, não significa só conquistar coisas novas. Crescer também significa não ocupar mais alguns espaços e ser aceito em alguns lugares e ainda assim dentro da nossa família. Se você vê ali, a primeira regra que a Mei-Mei fala é regra número 1 dentro da minha família: honre os seus pais. Mas muito além disso, o que eu quero trazer aqui não é que trazer culpa ou um lugar, né, desse que a gente fala de complexo materno, paterno, parece que a gente tá num lugar muito de culpar alguém. Não, eu não sou a pessoa que busca culpados, porque se a gente for procurar culpados, a gente vai chegar em Adão e Eva e não vai encontrar, tá? Vai chegar lá culpando e é assim. Mas esse lugar de onde você tem medo de deixar de pertencer e que te impede de manifestar a vida que você tanto deseja. Claro que algumas pessoas dizem: toma cuidado, honrar os seus pais parece ótimo, mas se levar isso a sério demais, bom, pode acabar não honrando a si mesmo. Então, o que eu quero trazer aqui é esse lugar de por que você precisa desapontar para crescer. A história gira em torno da Mei-Mei. Mei-Mei, ela tá passando pela fase ali de puberdade, que é saindo desse estágio de criança indo para a adolescência. E o conflito está entre ela ser a filha perfeita e viver esse seu eu na essência, que eu falo aqui, né, do nosso queridinho self, esse seu eu mais profundo, mais genuíno. E nessa tentativa dela ser a filha perfeita, ela vai se perdendo desse verdadeiro eu. Porque ela tem uma mãe que é excessivamente controladora e que quer que a Mei-Mei seja uma figura fiel a ela. Mei-Mei é uma menina espontânea, humorada, ela é criativa. Só que perto da mãe dela, ela não consegue ser nada disso. Por outro lado, como eu falei aqui, essa mãe, ela preenche todos os requisitos do complexo materno. Ela é uma mãe excessivamente boa, porque ela é uma mãe que ama incondicionalmente e que nutre. Em contrapartida, ela é uma mãe excessivamente controladora. Então, o que significaria a mãe devoradora? Aquela que controla e que destrói. Como ela fez isso com a própria... E com medo da rejeição dessa mãe, Mei-Mei fica tentando ser a filha perfeita. O mínimo que pode fazer para retribuir é todas as coisas que eles pedirem. Tá, mas o que significa o panda? O panda, ele representa a sombra.
como eu já falei aqui algumas vezes, a sombra é aquilo que reprimimos não porque é incorreto, mas porque é inadequado para um momento. E nesse caso é inadequado para a persona que ela representa para a mãe dela de filha perfeita. Consegue me entender? Olha que engraçado. O panda, ele é representado por uma bênção que virou uma maldição hereditária pela família. Então, é uma bênção pelas antiguidades, mas para essa geração da mãe dela, isso se tornou uma maldição. Porque sai daquele padrão do lugar da pessoa perfeita, sabe? E com isso tem que ser reprimida. Eu quero explorar com essa dinâmica familiar como nos vemos, as nossas escolhas e o nosso crescimento. Principalmente para quem já sentiu que precisou desapontar para crescer. E aí, me fala, você já se sentiu assim? Comenta aqui. Então, Meimei é aquela menina que faz tudo certo. Ela é boa aluna, ela é responsável, ela é educada. Ela vem de uma família que é mais tradicional, que possui ali regras claras. Não são regras duras, mas existem aquelas regras que são silenciosas. Aquelas que diz o que você deve continuar sendo para ser amada. E quem já não viveu assim, às vezes até a gente acha que tem que ser alguma coisa, porque entendeu em algum momento da vida. E com isso acha que tem que ter esse comportamento, que só assim vai ser amada. Então, existe muito amor ali. Só que é um amor misturado com expectativas. Tem projeção e também tem muito medo. E é por isso que eu achei muito interessante esse desenho, porque ele não fala de uma rebeldia adolescente. Ele vai te trazer um lugar de reflexão que não é um desobedecer por desobedecer. Para mim, é aquele momento, sabe, que eu falo que a sua identidade te trouxe até aqui, mas que ela já não sustenta quem você está se tornando. Eu fui a perfeitinha Meimei, mas parece que eu gosto da minha nova versão. E quando você tenta ser essa menina perfeita, a pessoa certa, somente para ser aceita, sustentando essa sua identidade antiga, isso vai custar caro, porque o corpo dói, a sua espontaneidade e a sua verdade vai ser prejudicada. E é exatamente aí que a história da Meimei começa. E tem uma cena no filme que ela é muito poderosa, que é regra número 1, honre os seus pais. E quando a gente fala de honrar os pais, isso parece algo bonito, não é mesmo? Mas simbolicamente essa regra, ela desce, ela vai para o seu lugar ali como uma lei interna, que pode dizer, não decepcione, não mude demais, não saia do lugar que te garante amor. Então, para tua inconsciência, para esse lugar que vai te levar para segurança e que vai te mostrar que é seguro você pertencer, vai para esse lugar de perder o vínculo com os seus. Se você se transformar demais, se você for diferente, você consegue me entender? Porque esse lugar de segurança e que vai te levar ali para a tua inconsciência, que é seguro você continuar pertencendo, ele vai mostrar para você que às vezes o maior medo não é o medo de errar. É você deixar de ser essa versão sua que te garantiu esse lugar de amor, de pertencimento, de segurança até agora. E é por isso que quando a gente está nesse processo de manifestação, de despertar de consciência, vem muito esse conflito. Porque você
encontrou a luz, que é que nem eu falo do mito da caverna, né? Você encontrou a luz e você quer levar para os seus. Só que não é o nosso papel mudar o outro. O nosso papel é conseguir nos transformar, ser uma pessoa melhor dia após dia. É você conseguir revisitar a sua história e ver o quanto que você evoluiu conforme foi o passar dos anos, dos meses, enfim. E quando você está nesse lugar aqui, você quer entender que eu consegui manifestar, eu já entendi que tem isso, tem aquilo, aí você quer levar para dentro de casa, você vai ser rejeitada. Possivelmente você vai ser rejeitada. Vai vir esse lugar do julgamento. E aí é nesse momento que você não consegue sustentar, porque você quer continuar pertencendo. E é que nem eu falei aqui, não é o seu papel mudar os seus, talvez com o seu processo evolutivo, com a sua mudança, as pessoas percebam e queiram entender um pouco mais e mudem também, mas essa não é a sua função. E eu gosto muito desse lugar, né, de manifestação e correlacionar com a pirâmide de Maslow, porque consegue trazer uma explicação para você, para esse teu momento que você precisa entender um pouco mais. E na pirâmide, o pertencimento, ele vem antes da autorrealização, que é o último pilar ali, que é onde você consegue manifestar com o seu ser na essência mesmo, que é o lugar do propósito. Então, ali o pertencimento, ele tá antes da autoestima e da autorrealização, porque nós precisamos pertencer. É do ser humano. Então, antes de você se tornar quem você precisa se sentir segura. O nosso sistema psíquico, ele não foi feito para crescer. Conforme a gente vai entrando nas caixinhas, ele foi feito para que a gente não seja excluída. E por isso que muitas vezes o nosso lugarzinho ali de sabotador, né? Esse lugar que quer nos manter segura, que está tentando nos proteger, ele vai buscar e preferir esse lugar de que você pertença a um grupo, a sua família, a um meio aí, do que você cresça. Então, ele prefere ficar nesse lugar que é conhecido do que se arriscar de perder esse lugar que ele já tem ali de pertencimento. E quando a gente está falando de manifestação, você inconscientemente não consegue manifestar porque você ainda está tentando pertencer aos seus. E é que nem eu falei aqui no meu processo, eu venho de um lugar de mulheres que são muito trabalhadoras, matriarcas, que sempre ralaram muito. Essas mulheres, elas não conseguiram descansar. E automaticamente a gente já entende isso, esse lugar da Mulher Maravilha, sabe? Das mulheres que resolvem tudo, que vai pro mercado, vai pegar sacola, sabe? Resolve, essa mulher resolutiva que consegue deixar as coisas em ordem. Elas não conseguiram receber. É desconfortável você receber. E quando você está ali indo para um caminho diferente, você vai deixar de pertencer. Na inconsciência, então você acaba se sabotando muito aí nesse processo. E quando eu falo que esse lugar de manifestação é um lugar que vai precisar que você tenha coragem e vulnerabilidade, é isso. Porque esse lugar de manifestação, ele não vai trazer garantia nenhuma de que você não será expulsa desse grupo. Ou por algum momento você não vai ser compreendida ali. Volta pra cá agora! Não faz isso, volta! E crescer, manifestar, vai envolver esse risco de você perder lugares, de você perder a aprovação instantânea. Porque você está sendo aprovada, mas você não está sendo genuína. Você está sendo aprovada porque você está tentando ser perfeita para aquele grupo. Você vai perder esse lugar de identificação e muitas vezes você perde até esse lugar de conforto. Pensa se aquilo que você quer, qual é o risco de você ter aquilo que você quer hoje?
Será que você vai ser aprovada desse mesmo jeito que você está sendo hoje? Será que você não vai ter que deixar de pertencer a alguns lugares? Eu mesma precisei deixar de pertencer a alguns lugares. Eu precisei falar não. Eu tinha que estudar, então eu não conseguia estar com algumas amigas. Eu deixei de frequentar lugares, eu deixei até de assistir programas. Porque eu precisava trazer essa nova versão que eu tenho hoje. E é muito desconfortável. Eu já falei num vídeo aqui que uma vez eu até comentei com uma amiga que era muito difícil. E aí quando a gente olha para esse lugar que é muito difícil manifestar, porque quando a gente vem de um lugar que é de sobrevivência, a gente vai ter os nossos lá ainda tentando sobreviver, se mantendo dia após dia. E inconscientemente você vai se sabotar porque lá na sua inconsciência, nesse lugar que é seguro, vai te puxar para que você continue pertencendo. Só que você mudando, você pode quebrar. O microfone ele descarregou. Mas você consegue entender que esse medo da Meimei, ele é um medo legítimo. E que ele pode também estar na tua inconsciência, que é o medo de deixar de pertencer. Porque mudar pode sim te custar o pertencimento. Mudando, mãe. Eu tô finalmente descobrindo quem eu sou. E é muito isso porque, assim, bacana, é legal a gente pertencer, ser aceito. Mas tem um momento que continuar pertencendo vai custar a sua vida. E foi assim que eu percebi que, cara, era legal tá sendo aquela pessoa mais perfeitinha para estar nos lugares e continuar pertencendo tudo aquilo, mas isso estava custando a vida que eu tenho hoje. Então, valeu muito mais a pena eu me arriscar. E é por isso que eu falo para vocês que esse lugar de manifestação vai te levar para ter coragem e vulnerabilidade. Porque, e eu gosto da pirâmide porque ela vai mostrar isso pra você. Olha, você vai passar por esse estágio aqui, você tá aqui, ó, no lugar de sobrevivência. Você foi para um lugarzinho de segurança. Com segurança, você fala, cara, eu quero pertencer de fato, eu preciso continuar pertencendo. Só que tem que ser um pertencimento verdadeiro. Que é esse lugar que a Meimei se arrisca e depois ela conquista. E é esse lugar que eu falo pra você que eu gostei muito desse desenho e me identifiquei com ele porque ela precisou ir além dessa história. O panda lá atrás, que representa a sombra, que são aquilo que a gente reprime, o panda, ele era uma bênção lá pra antiguidade. Você consegue entender? Ele era uma bênção em algum momento na vida, esse meio social que a gente vive, esse inconsciente coletivo cultural. Se a gente for pensar na história da Meimei, aí em algum momento ali para a mãe dela virou uma maldição. Para a família ali que foi trazendo isso, né? Que é por isso que eu falei, não sei em qual vídeo, mas que a gente herda muita coisa. A gente herda até o nome que a gente carrega. Você consegue entender que a gente vai mudar os ciclos e são da nossa família. A gente vai para esse lugar que quando a gente muda a história também da nossa família para frente. Quando eu faço isso e eu vou me arriscar e eu vou para esse lugar de não pertencer, é para mostrar para essa geração futura, para as minhas sobrinhas, para minhas primas, enfim, que elas também podem. Então, na família da mãe dela, em algum momento, aquilo que era uma bênção virou uma maldição. E a Meimei foi para esse lugar de se arriscar, que é esse que a gente vive hoje, tá? As nossas famílias, que nem eu falo, a minha veio de um lugar de sobrevivência. Minha mãe não teve escolhas. Às vezes ela só precisou seguir nesse piloto automático. Mas se eu estou aqui e se ela correu para que eu conseguisse andar aqui, eu posso fazer diferente e mudar e mostrar para essa nova geração e até para essa geração antiga que dá para respirar agora. Porque a gente está num outro momento. Então, quando eu falo aqui, né, que trouxe esse lugar do complexo materno, não é para culpar ninguém, né? Eu não quero trazer culpa. É o que nem se você tá vivendo esse momento que você tá precisando desapontar, ou que você tá com medo de manifestar, porque talvez esse seu lugar de manifestação vai te colocar em situações desconfortáveis.
é que você entenda que até ali a pessoa aprendeu dessa forma, mas que você pode sim fazer diferente. Tenta fazer com que todos fiquem felizes, mas é tão dura com você mesma. E se fui eu que te ensinei isso, sinto muito. Então, esse lugar do panda, ele tá muito relacionado à sombra. Então, o panda, ele não é uma maldição, mas ele é uma potência. Você consegue entender que ele é uma potência que está reprimida? E se a gente for trazer para nossa vida, talvez é esse lugar que você queria ser alguma coisa, mas que não tinha espaço. É um desejo que você tem, mas que ele não podia aparecer. Pode ser também uma autonomia que você precisou deixar ali dormir para você não perder o vínculo. E é por isso que eu gosto da psicologia analítica, que ela vai falar que somos luz e sombra. E você conseguir trazer essa potência na análise, na terapia, porque a sombra, ela não é o problema. O problema é o preço que você vai pagar para poder integrar ela. Porque você entende que integrar a sua sombra não é só você se aceitar. E como manifestação e esse lugar de integração das sombras, eles são muito similares, porque a sombra, ela vai te cobrar, vai ter um custo você integrar essa sombra, porque é o risco de você não caber nos lugares que você era aceita antes. Que é a mesma coisa da manifestação. Quando você consegue manifestar, você consegue ir para esse lugar de despertar de consciência. Às vezes você não cabe mais em alguns lugares. Só que o que eu consegui entender com esse desenho e que ele pode mostrar para você é que a sua vida, ela começa de fato mais genuína quando você para de tratar a sua potência como uma ameaça. Você consegue me entender? É você deixar de tratar a sua potência, porque às vezes você está reprimindo coisas que são potência sua, porque você está achando que é uma ameaça. Tem esse lugar do pertencimento dentro da família. Tem mulheres que não conseguem manifestar porque não quer crescer, porque tem medo de perder ali a pessoa que está do lado. Que acha assim, nossa, que é aquele lugar que eu falei, né, de você tentar manifestar do lado de pessoas negativas. Mas, cara, quando você começa a fazer ali o seu lugar de despertar, manifestação, Ho'oponopono, para que a sua vida melhore, só vai sair aquilo que não combina mais com você. Quando você começa a fazer Ho'oponopono para sua vida, para a vida do seu parceiro, para sua família, as coisas vão se alinhar, então você não precisa ter tanto medo disso, sabe? Só vai sair aquilo que tá atrapalhando a sua jornada, é só isso. Mas são os seus, é que nem a história da Meimei ali, é na mãe dela, é os seus, ela veio disso, ela não vai perder isso, ela só vai transformar, conseguir transmutar esse lugar dentro da casa dela. Ela não vai deixar de honrar os pais dela, mas ela vai honrar nesse outro lugar que é mais genuíno. E não nesse lugar que esconde toda a potência que essa menina tem. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo para você, para te trazer esse lugar um pouco mais de consciência. Porque eu precisei muito disso no meu processo. Eu tinha muito medo também de não pertencer, de ser vista como uma pessoa ruim. Mas eu precisei passar por esse desafio. E hoje eu falo para vocês que eu tenho um outro lugar na minha família que ele é muito diferente, mas que ele é muito mais genuíno, que tem respeito, ele é muito mais leve. Eu consigo ser eu mesma, sabe? Então é isso. E assim, às vezes você está muito preocupada com os seus, que não estão ainda nesse lugar de manifestação, mas cada um tem o seu tempo. Respira. Só vai seguindo o seu caminho. E o mais bacana nesse desenho é que a Meimei, ela não destrói os vínculos. Ela consegue integrar tudo isso. Ela consegue manter o panda, ela consegue manter a própria potência e ela transmuta esse lugar de amor nessa família dela.
É esse o lugar de maturidade emocional, quando você consegue entender que você não precisa se diminuir para continuar pertencendo. Então, talvez você não esteja travado na sua vida, mas você está só tentando pertencer a uma versão que é antiga, aquela versão antiga da sua história. E se esse vídeo fez algum sentido para você, já se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso hoje. Deixa um likezinho aí para fortalecer a nossa amizade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Quanto mais longe você for, mais orgulhosa eu ficarei.